Pelo feedback, hein? Maravilhoso. Ó, pessoal, voltando a falar sobre a aula um, aguenta aí. Daqui a pouquinho a gente vai ver se a gente vai liberar ou não a aula um para vocês, tá bom? Beleza, gente. Então, vamos pro nosso material. Ó, o pessoal perguntando qual é o Instagram. Quem não segue lá o nosso Instagram, arroba professora Graziela com S. Graziela Cabral, tá? Arroba professora Graziela, Graziela com S. Às vezes o pessoal procura errado. Graziela Cabral. Beleza, gente? Tranquilo. Ó, Simone tá aí. Maravilhosa! Parabéns, Simone, parabéns. Muito legal. Mas temos mais um ganhador ou ganhadora. Daqui a pouquinho eu vou anunciar para vocês. Galera, então pega o material e agora, ó, foco total no conteúdo técnico, tá? Vamos lá, vamos lá. O que que nós temos aqui? Polly, aguenta aí que depois a gente comenta isso, tá? Bem, nós vamos agora olhar para a nossa concordância, para a nossa concordância verbal. Acompanhe aqui comigo. Regra geral de concordância verbal. O nosso verbo, ele vai concordar sempre com o nosso sujeito. De uma forma específica, ele vai concordar com o quê? Ele vai concordar com o núcleo do nosso sujeito. Então, o verbo concorda com o núcleo do nosso sujeito. Lembrando que para achar o sujeito, você vai para o verbo e você faz a pergunta o que ou quem. Fez a pergunta ao verbo, a primeira resposta é o seu sujeito e o verbo precisa concordar com esse sujeito. Então, nós temos aqui as aulas começou ou começaram ontem. Então, eu tenho aqui ó, o verbo e eu vou procurar o sujeito. Fiz a pergunta ao verbo. Ó. O que começou? O que começou? As aulas. Eu quero dizer que as aulas começaram. Isso aqui é o sujeito está no plural, automaticamente o nosso verbo vai ficar no plural. As aulas começaram ontem. Na outra, ontem trabalhou ou trabalharam bastante os pesquisadores? Eu vou para o verbo e eu faço a pergunta ao verbo. Nesse caso, quem trabalhou, né? Quem trabalhou foram os pesquisadores, né? Eu quero dizer que os pesquisadores, aliás, os trabalhadores, cismei com os trabalhadores, os pesquisadores trabalharam bastante. O verbo necessariamente vai concordar com o sujeito. Então, quem trabalhou? Os pesquisadores, eles trabalharam. Então, essa é a nossa regra geral. O verbo, ele vai concordar com o sujeito de uma forma específica com o núcleo. Então, eu tenho as aulas começaram, eu tenho os pesquisadores trabalharam. Até tirar daqui para não confundir. O verbo vai concordar com o sujeito. Beleza? Essa é a regra geral. Mas é claro que nós temos várias situações particulares que podem fazer toda a diferença. E nós vamos aqui observar todos os detalhes para que você não caia mais em pegadinha. Vamos então ao nosso caso 2, que é um caso que derruba muitos candidatos. Então nós temos, primeira frase, o diretor e a secretária assinou ou assinaram o aviso. Eu vou colocar o verbo aqui, mas eu vou procurar o sujeito. Nesse caso, quem assinou? Quem assinou? O diretor e a secretária. O diretor e a secretária, isso aqui é o nosso sujeito. Mas note que agora esse sujeito, ele traz dois núcleos. Você tem diretor e secretária. E quando o seu sujeito tem dois núcleos, você trabalha com um sujeito chamado de sujeito composto.
Se o seu sujeito traz 2 ou mais núcleos, você vai trabalhar com o sujeito composto. Agora, cuidado. Se esse seu sujeito composto é empregado antes do verbo, você necessariamente vai concordar com todos os elementos. Se eu tenho o diretor e a secretária, são eles. Se são eles, eu vou dizer eles o quê? Assinaram. Sujeito composto antes do verbo, eu preciso concordar com todos os elementos. Agora, olha a próxima frase, gente. Compareceu ou compareceram o diretor e a secretária para a cerimônia. Vamos procurar o sujeito. Quem compareceu? O diretor e a secretária. O diretor e a secretária, isso aqui continua sendo o nosso sujeito, tá vendo? E esse sujeito, ele traz 2 núcleos, diretor e secretária. E quando o meu sujeito tem 2 núcleos, você sabe que esse sujeito é um sujeito composto. Só que agora, esse sujeito composto, ele foi empregado em que posição? Ele apareceu depois do verbo. E quando o sujeito composto aparece depois do verbo, você pode concordar com todos os elementos. Então eu tenho ali o diretor e a secretária, são eles. Se eu concordo com todos, eu vou dizer eles compareceram. Só que cuidado. Se esse sujeito composto estiver depois do verbo, você pode também concordar só com o núcleo mais próximo. E nesse caso, gente, quem é o elemento mais próximo? Ó, é o diretor. Se eu concordar só com o diretor, eu vou dizer que o diretor compareceu. Grazi, eu posso dizer, então, compareceram o diretor e a secretária. Eu posso dizer também, compareceu o diretor e a secretária? Sim, não muda sentido, não muda nada. Tanto faz. Quando o nosso sujeito composto está depois do verbo, você pode concordar com todos os elementos, você pode concordar só com o núcleo mais próximo. Tanto faz. Tudo bem? Então, repetindo a regra, sujeito composto antes do verbo, concorde com todos. Sujeito composto depois do verbo, ou você concorda com todos, ou você concorda só com o núcleo mais próximo. Tudo bem, gente? Isso não muda o sentido. As 2 frases são frases certas. Legal? Tranquilo? Entendido, gente? Lid, continua aí, vamos chegar aí, tá? Entendida a regra? Bacana, gente. Agora, um caso extremamente cobrado em provas. Todas as bancas amam essa situação. Eu vou dizer, gente, a maioria gostou ou gostaram do resultado? Vou procurar o sujeito. Quem gostou, ó? A maioria. Se é a maioria, a palavra maioria é uma palavra que aparece no singular. Mas, Grazi, eu tenho ali uma ideia de conjunto. Sim, mas a palavra está no singular. Se a palavra está no singular, o seu verbo, ele só pode ficar no singular. A maioria gostou. E essa palavra que aparece no singular e traz uma ideia de conjunto, essa palavra, ela é chamada de nome coletivo. O nome coletivo é um nome que no singular, ele traz uma ideia de conjunto. Se você tiver só o coletivo, não tem jeito. Você vai concordar com o coletivo. Agora, cuidado com isso. Se eu faço a maioria dos clientes, eu vou dizer gostou ou gostaram do resultado. Cuidado. Quem assistiu a aula de ontem, eu falei, nós vamos falar sobre isso na aula de amanhã, né? Olha aqui.
eu vou procurar o sujeito desse verbo. Quem gostou? A maioria dos clientes. Isso aqui é o meu sujeito. E o núcleo desse sujeito é a palavra maioria. E a palavra maioria, ela traz essa ideia de conjunto. Mas perceba o seguinte, quando eu digo para você, a maioria dos clientes, não são todos, é uma parte. Quando eu digo a minoria dos alunos, não são todos, é uma parte. Palavras como maioria, minoria, boa parte, grande parte, trazem essa ideia de conjunto e trazem também uma ideia de parte. Por isso eles são chamados de coletivos partitivos. Ou eu falo coletivo partitivo ou expressão partitiva. E quando eu tenho esses coletivos, eu posso concordar só com o coletivo. Então eu posso dizer a maioria gostou, mas eu posso também concordar com essa expressão. Se eu concordo com os clientes, eu vou dizer os clientes gostaram. Tanto faz. Ou você concorda com o coletivo, ou você concorda com a expressão. Grazi, tem um que é mais certo? Não. Os dois são perfeitos. Os dois são corretos. Então diga para mim, se eu fizer isso aqui, ó, boa parte. Diga para mim se tá certo ou se tá errado. Boa parte acertou. Certo ou errado? E se eu faço boa parte dos alunos acertaram? E aí, tá certo ou tá errado, gente? Fala para mim. Frase 1 e frase 2. São frases certas ou são frases erradas? Então, se eu digo, ó, boa parte, maioria, minoria, boa parte, grande parte, são nomes coletivos. São coletivos partitivos. Quando você tem só o coletivo, você concorda. Então, boa parte acertou. Agora, se eu faço, ó, boa parte dos alunos, eu tenho o coletivo acompanhado da expressão. Qual é a regra? Ou você concorda com o coletivo, boa parte acertou, ou você concorda com a expressão, os alunos acertaram. Tanto faz, tá? As duas são perfeitas, são gramaticalmente corretas, o sentido é o mesmo. Tanto faz. Tudo bem? Dá um ok para mim no chat. Entendido isso? Tranquilo? Ou concorda com o coletivo, ou concorda com o elemento especificador. Os dois são perfeitos. Legal? Entendido? Segue. Gilberto arrasou aí, Gilberto. Muito bom, gente. Legal. Agora, regra do pronome que. Cuidado que aqui a gente tem uma casca de banana maravilhosa. Temos aqui um detalhezinho, gente, muito legal. Qual é a regra com o pronome que? Quando você tem o pronome que, você vai concordar com o termo antecedente, com a palavra que aparece antes dele. Então eu tenho, fui eu que. Se eu tenho o pronome que, eu vou concordar com o termo anterior. Tá vendo? Eu vou concordar com eu. Então eu vou dizer, ó, eu tomei. Fui eu que tomei a decisão. Beleza? Eu tomei. Concordei com o termo anterior. Do mesmo modo, eu tenho fomos nós que. Tá vendo? Eu tenho o pronome que, eu vou concordar com o termo anterior, que é a referência do meu sujeito. Se eu tenho nós, ó, eu vou dizer nós o quê? Nós tomamos. Eu concordo com o termo anterior. Agora, qual é o grande detalhe, gente? Quando você trabalha com que, ó, aqui que nós temos um detalhezinho que pode fazer toda a diferença. Você vai concordar com o termo anterior. Mas qual é o termo anterior? Depende do que você quer dizer. Às vezes você consegue trabalhar com mais de um termo anterior, dependendo da interpretação que você quer dar para sua frase. Então, olha o exemplo. Recebi
o texto dos mestres que eu vou dizer que me motivou ou que me motivaram. Gente, quando você trabalha com o que, você vai buscar um termo anterior. Eu posso pensar que o termo anterior é o termo mestres. E ali eu vou concordar com o termo mestres. Os mestres me motivaram. Eu posso então dizer, eu recebi o texto dos mestres que me motivaram. Nesse caso, quem me motivou? Os mestres. Eu estou dizendo que os mestres me motivaram. E a frase fica certa? Fica. Quando eu tenho o que, eu concordo com o termo anterior. E o que eu quis dizer? Que os mestres me motivaram. Só que observe que o termo mestres não é o único elemento anterior. Eu tenho aqui também a palavra texto, ó, o texto dos mestres. E eu vou agora concordar com essa palavra texto. Eu vou dizer que o texto dos mestres me motivou. Agora eu estou buscando que termo anterior? Eu estou buscando a palavra texto. E agora o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo, eu recebi o texto dos mestres. E foi o texto deles que me motivou. Observe que essa frase, ela também fica certa. Só que o sentido dessas duas frases, os sentidos são diferentes. Quando eu coloco o verbo no plural, eu estou dizendo o que para você? Eu estou dizendo que os mestres me motivaram. Quando eu coloco o verbo no singular, eu estou dizendo que o texto deles me motivou. Deu para perceber? Tranquilo? Ah, Grazi, mas aqui, ó, mestres tá com preposição. Não tem problema. Quando você trabalha com a palavrinha que, você vai concordar com o termo anterior. Você só está ali resgatando o termo anterior. E não faz diferença se esse termo anterior tem preposição ou não tem preposição, tá? Isso não interfere em nada. Vamos melhorar isso aqui, ó. Se eu digo isso aqui, diga para mim se a frase 1 é uma frase certa ou uma frase errada. Diga para mim se a frase 2, eu quero focar nesse verbinho aqui, ó, é uma frase certa ou uma frase errada. Frase 3. Gente, a grande questão é que a banca, ela vai trazer lá o texto para você avaliar. Essa frase é certa ou errada? E aí, o que você precisa visualizar? Ó, regra do quê? O que eu falei para você? Ó, preste atenção, não é difícil. Regra do quê? Qual é a regra? Concorde com o antecedente. Só que às vezes você tem mais de um termo antecedente. Só que aí você vai usar o seguinte: se esse verbo está no singular, eu vou buscar um antecedente que esteja no singular. Vamos ver se existe um antecedente no singular. Encontrei a mãe das alunas que trabalha aqui. Quem trabalha aqui? A mãe das alunas. Eu estou dizendo que a mãe das alunas trabalha aqui. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Tudo bem? O que eu estou dizendo? Que a mãe das alunas trabalha aqui. Quem trabalha aqui? A mãe. Agora, olha a outra. Encontrei a mãe das alunas que trabalham aqui. Eu tenho o quê? Qual é a regra do quê? Concorde com o antecedente. Mas agora, qual é a dica? O verbo está no plural.
Então, eu vou visualizar se existe algum antecedente no plural. Vamos ver se existe aqui algum antecedente no plural, ó. Eu tenho as alunas. Tá vendo, ó? As alunas trabalham aqui. Eu encontrei a mãe das alunas. Mas de quais alunas? Das alunas que trabalham aqui. Quem trabalha aqui? As alunas. Beleza, galera? Tranquilo? Então, por isso, essa estrutura é uma estrutura correta. Agora, não deixe de visualizar que você tem primeiro caso, que é a regra geral. Agora, a gente está trabalhando, Adriana, com casos particulares, tá bom? E aqui nós estamos trabalhando com um caso que foca na palavrinha que. Quando você tem a palavrinha que, você vai concordar com a referência do termo anterior. E qual é o termo anterior? Qualquer um que você queira resgatar, dependendo do sentido, tá? É isso, gente. Deu para entender? As duas são certas? São. Só que eu tô dizendo coisas diferentes. Na primeira, o que eu tô dizendo para você? A mãe delas trabalha aqui. O que eu tô dizendo na segunda? Que as alunas trabalham aqui. Beleza, gente? Tranquilo? Agora, olha a próxima. Se eu digo, amei a mala dos jovens. Amei a mala dos jovens, que é de couro. Eu tenho aqui, ó, o que tá no singular. E é a regrinha, ó, ali, a Adriana que tava com dúvida, ó. É a regrinha da palavra que. Qual é a regrinha da palavra que? Você concorda com o termo anterior. Qual é o termo anterior? Depende do que você quer dizer. Tá vendo que agora, ó, esse verbo tá no singular. Se ele tá no singular, qual é a ideia que eu tô recuperando? A mala. Eu tô dizendo que a mala dos jovens é de couro. Essa frase tá certa ou essa frase tá errada? Tá certa. Perceberam? Agora, ó, olha a pegadinha. A banca vai perguntar se você pode substituir esse por são. Nesse caso, eu posso fazer isso? E agora, se eu colocar são, vai ficar certo ou vai ficar errado? Fala pra mim. E agora, gente? Só cuidado, porque às vezes o sentido não vai permitir. E a gente vai fazer mais à frente, depois eu quero ver quem vai acertar, hein? Eu trouxe pra vocês uma questão que é maldosa. A questão 8, que vai focar exatamente nisso. Nesse caso, gente, não tem como colocar o verbo no plural. Não dá, né? Não dá para colocar o verbo no plural. Porque se você colocar o verbo no plural, você vai me dizer que os jovens são de couro. Não tem como, não tem lógica. Então, eu não consigo fazer essa concordância, porque o sentido não permite. Então, em alguns contextos, você não vai conseguir fazer as duas concordâncias, tá? Nesse caso, não tem como. Deu para perceber? Não tem lógica dizer que os jovens são de couro. Então, aqui, o que pode ser de couro é simplesmente a mala. Então, agora eu estou dizendo que a mala é de couro. É isso que eu preciso visualizar, né? Então, se eu fizesse assim, ó, vou colocar mais uma. Completa essa daqui para mim. E aquilo que eu falei, gente, não pode ignorar o sentido, né? Então, nesse contexto, eu estou trabalhando com a regrinha do quê?
Eu amei a mala dos jovens que. Com o que? Qual é a regra? Concorde com o anterior. Qual o anterior? Aí tem que olhar o sentido. Se eu tô dizendo são dedicados, não dá para pensar que uma mala é dedicada. Não tem lógica. Só tem como pensar que os jovens são dedicados. Aqui eu só consigo colocar no plural, porque só tem sentido pensar que os jovens são dedicados. Beleza? Tranquilo? Agora, se eu faço, este é o resultado das provas que me importa. Nesse caso, ó, o verbo está no singular. Se o verbo está no singular, eu preciso recuperar um elemento que aparece no singular. E aí, qual é o elemento que eu estou recuperando? Ó, tem elemento singular? Eu tenho aqui, ó, o resultado. Tá vendo? E aí eu tô dizendo que o resultado das provas me importa. O resultado é importante para mim. Então, o que que me importa? É o resultado. E a frase tá certa. Legal? Agora, gente, olha a outra. Este é o resultado das provas que me importam. Agora, ó, eu tenho o que e eu tenho o verbo no plural. Se eu tenho verbo no plural, eu vou resgatar uma informação no plural. E aí, o que que eu estou dizendo para você? Que as provas me importam. Essas provas são importantes para mim. O que que me importa agora? São as provas que me importam. Deu para perceber, gente? Tá claro? Entendido isso? Agora, ó, só para chamar a atenção de um ponto que não tem nem a ver com concordância, né? Um ponto que não tem a ver com concordância. Mas se eu tivesse isso aqui, ó, as tias das alunas que chegaram. E aí o texto continua. Se isso aqui acontecer, essa frase ela vai trazer um problema. Por que que essa frase vai trazer um problema? Quando você tem o que, você vai resgatar um termo anterior. Só que agora qual é o problema, gente? Ó, eu tenho dois elementos anteriores, ó. Eu tenho as alunas e eu tenho as tias. E os dois elementos estão no plural. Quando eu digo as tias das alunas que chegaram, quem chegou? As alunas ou as tias? Deu para perceber? Eu posso interpretar as tias chegaram. Eu posso interpretar as alunas chegaram. Não dá para saber quem chegou. Essa frase ela traz um vício de linguagem, porque agora você pode interpretar de mais de uma maneira, tá? Então, nesse caso, você tem uma o quê? Você tem uma ambiguidade, tá? Então aqui não dá para saber. Essa frase está mal construída. Então eu vou voltar. Quando você tem o pronome que, você concorda com o termo anterior. Se esse verbo está no plural, eu estou concordando com o termo no plural. Eu estou dizendo que os jovens são dedicados. Se eu coloco o verbo no singular e eu tenho que, eu vou buscar um termo anterior no singular. Eu estou dizendo que o resultado importa. Se eu coloco o verbo no plural, eu vou buscar um antecedente no plural. Eu busquei aqui, ó, as provas. Agora eu tô dizendo para você que as provas me importam. As provas são importantes para mim. Agora, se esse verbo está no plural e eu tenho mais de um elemento anterior no plural, ali a frase está com problema, porque você consegue interpretar de mais de uma maneira. Gente, é simples assim, tá? Se você conseguir interpretar de mais de uma maneira, a frase tem uma ambiguidade. E quando a frase tem ambiguidade, essa frase, ela é uma frase errada. Ela tá mal construída, tá? Mas eu só comentei porque alguém falou aí no chat, isso aqui a banca nem cobra ligada à concordância. Deu para perceber? Deu para entender, gente? Dá um ok para mim aí. Então a regra é: com o que você vai concordar com um termo antecedente, tá? Beleza? Gente, não avança. Vamos no passo a passo. Entenda a regra, tá? O passo a passo é esse.
Grazi, eu entendi a regra. Depois a gente vai fazer exercício de fixação, depois a gente vai fazer as questões de provas, tá? Tem que ir nessa sequência, senão a gente se perde. Beleza? Bacana? Legal. Então, deixa anotado aí. Qual é a regra do quê? Concorde com o termo antecedente. Simplesmente isso. Legal? Então vamos lá. Próxima regra. Regra do pronome quem. Cuidado aqui. Quando você coloca o que, qual é a regra? Concorde com o antecedente. Com o pronome quem, o que que você vai fazer? Você pode concordar com o termo antecedente. Mas você pode também concordar com o pronome quem. Ou eu concordo com o antecedente, ou eu concordo com o pronome quem. Então vamos ver, ó. Fui eu quem? Vou aplicar a regra. Concorde com o antecedente, ó. Eu. Concordei com eu. Eu tomei. Mas eu posso também concordar com o pronome quem. Se eu concordo com quem, ó, vai dar quem tomou. Você faz isso no dia a dia, ó. Quem saiu? Quem estudou? Quem perguntou? Quem tomou? Quem trabalhou? Tudo bem? Então a regra é: concorde com o antecedente ou concorde com o pronome quem. Tanto faz. Fui eu quem tomei a decisão ou fui eu quem tomou a decisão. Tanto faz. Ó, vamos melhorar isso. Fomos nós quem? Eu vou aplicar a regra, ó. Pronome quem? Qual é a regra? Concorde com o antecedente, ó. Concordei com nós. Se eu concordo com nós, vai dar nós tomamos. Mas eu posso também concordar com o quem. Vou concordar com quem? Quem tomou. Fomos nós quem tomamos a decisão ou fomos nós quem tomou a decisão? Tanto faz. Grazi, fomos nós quem tomou a decisão? Sim, tá perfeito isso. Gente, olha lá, eu vou até colocar outro aqui, ó. Se eu digo foram eles que e foram eles quem? Regra do que? Concorde com o antecedente. Então, concordei com eles, ó, concordei com o antecedente. Eles vieram. Foram eles que vieram. Foram eles quem? Pronome quem? Posso concordar com o antecedente. Eles vieram. Posso concordar com quem? Concordando com quem? Quem veio? Quem perguntou? Quem estudou? Então eu posso dizer, foram eles quem vieram ou foram eles quem veio. Grazi, foram eles quem veio? Sim, nenhum problema. Perfeita a construção. Estranho pra caramba, né? Tudo bem, gente, tá claro. As duas perfeitas. Agora, gente, ó, se o quem, tá? Em algumas frases, o quem, ele não tem termo anterior, ó. Quando ele tem o termo anterior, ou você concorda com o anterior ou você concorda com quem, tá? Mas se ele não tiver anterior, aí não tem jeito, aí só pode concordar com quem. Se não tiver anterior, não vai ter outra palavra para concordar. Aí eu concordo com quem? Quem falou, quem saiu, quem perguntou, quem questionou. Tudo bem? Se só tiver o quem, é com ele que você vai concordar. Legal? Pessoal, misericórdia. Feio demais, né? Mas ó, então diga pra mim, se essa frase aqui é uma frase certa ou uma frase errada.
Ó, essa aqui, frase um, vou chamar de frase um. Foram as palavras do médico que me inspiraram. Frase certa ou frase errada? Frase 2. Foram os médicos quem me inspirou. Frase certa ou frase errada? Fala aí, gente. Ó, então, primeira. Ó, eu quero focar neste verbinho aqui. Então, ó, regra do quê? Concorde com o antecedente. Qual o antecedente? Aí você vai ver pela frase. Se o verbo está no plural, eu vou procurar um antecedente no plural, ó. Eu tenho aqui, ó, as palavras. Eu tô dizendo que as palavras do médico me inspiraram. O que que me inspirou? As palavras. As palavras do médico me inspiraram. Mas tá certo? Tá. As palavras dele me inspiraram. Agora, foram os médicos quem me inspirou. Agora é a regra do quem. Qual é a regra do quem? Regra do quem? Ou você concorda com o anterior, os médicos me inspiraram, ou você concorda com quem? Quem me inspirou? Quem me inspirou? Foram os médicos quem me inspirou, tá certo também. Entendido? Concordando ali com quem? Bacana? Tranquilo? Agora, eu quero que você preste muita atenção. Quem estava na aula de ontem já ouviu isso aqui. Mas vamos lá. Ontem nós focamos na classificação do sujeito. Agora nós vamos focar na concordância. E eu digo, cara, você vai aprender isso aqui. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Isso, quando você concorda com quem, vai ser sempre singular, tá? O quem é singular, é como se fosse o ele. Quem falou, quem escreveu, quem estudou, como se fosse ele, tá? Ele falou, ele escreveu, ele estudou, tá? O quem é como se fosse o ele, é singular. Bem, mas presta atenção. Concordância do verbo haver. Todo candidato tem que saber com todas as particularidades. Sempre que na sua frase estiver escrito o verbo haver, se estiver escrito o verbo haver, você vai tentar trocar pelo verbo existir. Pode ser pelo ocorrer, pelo acontecer, pelo suceder, mas basta guardar um. Pode guardar só o haver no sentido de existir. Então, se está escrito o verbo haver, eu tento trocar o verbo haver pelo verbo existir. Havia erros. Existiam erros. Se o verbo haver estiver no sentido de existir, esse verbo haver, ele vai ser chamado de verbo impessoal. E o verbo haver, ele vai formar uma oração sem sujeito. E, gente, lembra qual era a regra geral? O verbo concorda com o quê? Com o sujeito. Só que nesse caso, você não tem sujeito. É oração sem sujeito, o sujeito não existe. E aí a gramática diz, cara, não tem sujeito, o que que você vai fazer? Você vai deixar esse verbo no singular. Como o sujeito ali não existe, eu não tenho sujeito para concordar, é a gramática que manda. Deixe no singular. Então, por isso que o verbo haver, ele tem que ficar no singular. E aí eu digo, ó, havia. Não importa o tempo dele. Havia, houve, haverá, haveria, é sempre singular. Um outro exemplo, ó, diga para mim então se essa frase é uma frase certa ou uma frase errada. Fala para mim, ó, houveram conflitos.
E aí, galera, certo ou errado? Sempre que estiver escrito o verbo haver, você vai substituir o verbo haver pelo verbo existir. Existiram conflitos. Tá vendo? O verbo haver, ele está no sentido de existir. E quando haver está no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Ele forma uma oração sem sujeito. E por isso ele só pode ficar no singular. Então eu tenho que dizer houve. Houve conflitos. Não importa o tempo, há conflitos. Havia conflitos. Haverá conflitos. Se houvesse conflitos, sempre na terceira pessoa do singular. E o que que a banca pode fazer para tentar atrapalhar a sua vida? Tudo bem, gente? Deu para entender? Haver no sentido de existir é impessoal, é oração sem sujeito, é singular. Tudo bem? Tranquilo? Agora, foi ou não? Agora, olha o detalhe, tá? Cuidado, hein, gente? O verbo haver não tem sujeito. É oração sem sujeito. Não tem sujeito ali. Grazi, eu vou dizer que erros é sujeito? Não. O verbo haver não tem sujeito. Beleza? Não tem sujeito. Ele é impessoal. É oração sem sujeito. Agora, presta atenção. Pode haver novos ajustes no cronograma. Qual é o nosso verbo agora, ó? Pode haver. Eu não tenho um verbo só, eu tenho dois. Quando eu faço pode haver, deve haver, costuma haver, tende a haver, isso é o que nós chamamos de locução verbal. Você não tem um verbo sozinho, você tem ali uma locução verbal. Na locução verbal, esse primeiro verbo que aparece aqui, ele é o verbo auxiliar. Então eu tenho o verbo auxiliar ali na frente. Mas eu não deixo de trabalhar com o verbo haver, mesmo que seja na locução verbal. Sempre que estiver escrito o verbo haver, você vai tentar substituir esse verbo haver pelo verbo existir. Vamos fazer isso, ó. Coloca o verbo existir aqui. Coloca de qualquer maneira, mesmo que a frase que você crie fique errada. Pode haver novos ajustes. Podem existir novos ajustes. O verbo haver está no sentido de existir. Quando o verbo haver está no sentido de existir, você já sabe que ele é um verbo impessoal. Você já sabe que ele forma uma oração sem sujeito. E por isso, ó, ele só pode ficar na terceira pessoa do singular. Se o verbo haver estivesse aqui sozinho, ele ficaria no singular. Houve novos ajustes, havia novos ajustes, há novos ajustes. Se ele tivesse sozinho, ele ficaria no singular. Só que ele não está sozinho. Existe um verbo aqui na frente, existe um verbo auxiliar. E aí, esse auxiliar do haver, ele assume o comportamento dele. O auxiliar, ele assume essa impessoalidade. E por isso, o auxiliar desse verbo haver, ele só pode ficar no singular. Quando existe essa locução verbal, o verbo haver guarda que ele contamina o auxiliar dele. O haver fica no singular. Quando ele traz o auxiliar, ele contamina o auxiliar dele. E o auxiliar dele fica no singular, qualquer que seja o auxiliar. Então, por isso eu faço pode haver. A ideia é essa, ó. O auxiliar do verbo haver, ele é contaminado. O auxiliar do verbo haver, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Exatamente, ele carrega essa impessoalidade. Deu para perceber? Ó, então vamos ver aqui, ó, gente. Se eu fizer isso, vai dizendo para mim se essas frases são certas ou se essas frases são erradas.
Fala pra mim. Então, olha lá. Haviam dúvidas. Qual é o verbo que está escrito? O haver. O que eu falei para você, ó? Sempre que você tiver o verbo haver, você vai substituir pelo verbo existir. Existiam dúvidas. Quando o verbo haver está no sentido de existir, ele tem que ser usado na terceira pessoa do singular. Havia, tá? Havia dúvidas. Na próxima. Peraí que aqui, ó, tava com um Rzinho a mais ali. Costuma haver boas análises. Gente, qual é o verbo aqui? Costuma haver. Isso aqui é uma locução verbal. O último é o verbo haver. Aí você vai verificar se o verbo haver está no sentido de existir. Costuma haver boas análises. Costumam existir boas análises. Quando o haver está no sentido de existir, ele fica na terceira pessoa do singular. Mas ele traz um verbo aqui na frente. O verbo que aparece aqui na frente é o auxiliar. E aí, o auxiliar do haver é contaminado. O auxiliar do haver, ele fica na terceira pessoa do singular. Por isso eu faço costuma haver. O que as bancas vão fazer, elas vão trocar esse auxiliar, mas não importa qual seja. Costuma haver, pode haver, há de haver, tem de haver, qualquer que seja o auxiliar. O auxiliar do haver, ele fica no singular. Deu para entender? Esse verbo que está ali na frente. Beleza, gente? Entendido ou não? Agora, olha a próxima. Há de haver mais inscritos. Gente, qual é o verbo aqui agora, ó? Há de haver. Tá vendo? Ó? Você tem mais de um verbo. Quando você tem mais de um verbo, você tem aqui uma locução verbal. E aí você vai olhar para o último. O último é o verbo haver. Você tenta trocar o último, tá? Você vai tentar trocar o último pelo verbo existir. Sempre que o último for o verbo haver, você vai tentar trocar pelo verbo existir. Há de haver mais inscritos. Hão de existir mais inscritos. Se o último é o verbo haver no sentido de existir, se o verbo haver estivesse sozinho, ele ficaria no singular. Mas ele trouxe um verbo aqui na frente. O que está antes, gente, é o auxiliar. E o auxiliar do haver é contaminado por ele. O auxiliar do haver, ele vai ficar no singular. Por isso eu digo, há de haver mais inscritos. Então, gente, é essencial que você saiba isso. Se o haver estiver sozinho, ele fica no singular. Se o haver trouxer um verbo aqui na frente, vai ser o auxiliar dele. E o auxiliar dele vai ficar no singular. Tá vendo? Ó? O último aqui, ó, é o verbo haver. E o auxiliar dele vai ficar no singular. Entendido ou não? Bacana, gente. Legal. Entendido? A gente vai treinar mais. Aguenta aí que você vai sair daqui com isso dominado. Não tem como não dominar isso daí. Show? Bacana? Show? Isso, é o haver que manda, é o último verbo que manda. O último é o verbo principal. É o último verbo que manda na concordância. E a gente não vai treinar mais, vamos tirar todas as dúvidas aí. Mas entendido? Legal. Vamos embora então. Então, o que que nós vimos, ó? O verbo haver, no sentido de existir, é verbo impessoal, é oração sem sujeito, é terceira pessoa do singular. Quando o verbo haver traz um auxiliar, o auxiliar dele vai ficar na terceira pessoa do singular. Legal? Então vamos embora, ó. Só mais uma aqui então. Se eu fizesse isso, fala para mim.
Certa ou errada? Fala pra mim. Só pra tirar todas as dúvidas aí. Bora, galera. Tira todas as dúvidas agora. Então, se eu digo, ó, haveriam mais simulados. Qual é o verbo que está escrito aqui? O verbo haver. Sempre que estiver escrito o verbo haver, você vai verificar se ele está no sentido de existir. Haveriam mais simulados. Existiriam mais simulados. Se o verbo haver está no sentido de existir, ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. É regra. Haveria. Haver no sentido de existir é singular. Haveria mais simulados. Na próxima. Tinham de haver mais simulados. Qual é o meu verbo agora? Tinham de haver. Quando eu tenho mais de um verbo, isso aqui é uma locução verbal. O verbo que aparece primeiro é o auxiliar. E o verbo que aparece por último é o principal. Quando você tem a locução verbal, o primeiro que está lá na frente é o auxiliar. E o último é o principal. E o último é o verbo haver. Sempre que você encontrar o verbo haver, você vai substituir pelo verbo existir. Tinham de haver mais simulados, tinham de existir mais simulados. Haver no sentido de existir é impessoal. Haver no sentido de existir é terceira pessoa do singular. Só que ele trouxe o auxiliar. O haver joga a impessoalidade para o auxiliar. O auxiliar do haver tem que ser empregado no singular. É isso. Então eu vou dizer: tinha de haver. O auxiliar do haver assume a impessoalidade. Ele é contaminado pelo haver e ele fica no singular. Guarda isso. Gente, foi o que eu escrevi aqui para vocês. O auxiliar do haver, ele tem que ficar no singular. Beleza? Legal? Agora continua. Uma coisa, e é isso que confunde o pessoal. Você tem que olhar o que está escrito. Se o que está escrito é o verbo haver, ele é impessoal. Se o que está escrito é o verbo haver, ele é impessoal. Mas se eu escrevo o verbo existir, ou qualquer outro, o existir, o ocorrer, o acontecer, o suceder, qualquer outro. Gente, esses verbos aqui, eles têm sujeito. E nós começamos a aula com a regra 1, regra geral. O verbo concorda com o sujeito. Se esses verbos têm sujeito, esses verbos, eles concordam com o sujeito deles. Todos esses verbos têm sujeito e eles vão concordar com o sujeito. Então, quando eu faço existiam erros no relatório técnico, gente, qual é o verbo que está escrito aqui, ó? É o verbo existir. Se eu escrevo o verbo existir, procuro o sujeito. O verbo existir sempre vai trazer sujeito. Caça o sujeito dele na sua frase. Normalmente aparece depois. Nesse contexto, ó, o que existia? Os erros. Se o meu sujeito estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Por isso eu digo erros existiam. Eu vou concordar com o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Beleza? Agora, olha a segunda frase. Presta atenção aqui. Podem existir novos ajustes no cronograma. Antes de eu falar, eu quero que vocês me digam qual é o verbo ou a locução verbal dessa segunda frase. Escreve no chat para mim.
Fala para mim agora, qual é o verbo? É isso que a gente precisa perceber agora. Qual é o verbo? Podem existir novos ajustes no cronograma. Isso. O nosso verbo agora, ó, é podem existir. Quando você tem dois ou mais verbos, maravilha. Isso aqui, galera, é a nossa locução verbal. O verbo que aparece na frente é o auxiliar. O primeiro é o auxiliar e o segundo é o principal. E veja que o principal é o existir. E o que eu falei para vocês? Ó, o existir tem sujeito. Se o verbo que está escrito ali é o existir, você vai encontrar sujeito nessa locução verbal. Qual vai ser o sujeito que eu tenho? Ó? O que pode existir? Novos ajustes. E se eu tenho sujeito, eu preciso concordar com ele. Mas agora que está o X da questão. Quando você tem a locução verbal, o verbo que concorda é o auxiliar. Então, por isso você diz: novos ajustes podem existir. Na locução verbal, é o auxiliar que concorda, é o primeiro. O primeiro é o auxiliar. E por isso a gente diz que o auxiliar do verbo existir, ele concorda. Se for o existir sozinho, ele vai concordar. Se for o existir na locução verbal, o que vai concordar é o auxiliar. É o auxiliar do existir que concorda. É o auxiliar que carrega. Exatamente, é o auxiliar que carrega o principal. Então, é o auxiliar que vai concordar. Vamos treinar bastante isso. Então, o que eu disse para você, ó? Que o auxiliar do haver assume a impessoalidade. O auxiliar do haver, ele fica no singular. Mas se você tiver o existir, o auxiliar do existir, ele concorda. Mas por que ele concorda? Porque o existir tem sujeito. Se tem sujeito, eu tenho que concordar. Vamos treinar agora, gente, ó, presta atenção. Vai falando para mim se essas frases são certas ou se essas frases são erradas. Bora! Gente, ó, objetividade. Qual é o verbo que está escrito? Haver. Vê se está no sentido de existir. Havia garrafas na mesa. Existiam garrafas na mesa. Haver no sentido de existir é impessoal. Haver no sentido de existir é oração sem sujeito. Não tem sujeito. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Havia. Próximo. Existiam garrafas na mesa. O verbo que está escrito é o verbo existir. E o verbo existir, ele não é impessoal. O verbo existir, ele tem sujeito. E ele vai concordar com o sujeito dele. Procura o sujeito. O que existia? Garrafas. Tem sujeito. Vou concordar. Garrafas existiam.
Próxima. Devia haver copos no armário. Qual é o verbo? Devia haver. Opa, é locução verbal. Na locução verbal, o primeiro é o auxiliar e o segundo é o principal. Nessa locução verbal, eu tenho o verbo haver. E eu verifico se o verbo haver está no sentido de existir. Devia haver copos no armário. Deviam existir copos no armário. É o haver no sentido de existir. Haver no sentido de existir é impessoal. É oração sem sujeito. É terceira pessoa do singular. O haver fica na terceira pessoa do singular. Mas ele trouxe o auxiliar. Ele contamina o auxiliar dele. O auxiliar do haver fica na terceira pessoa do singular. Devia haver. O auxiliar do haver assume a impessoalidade. Tudo bem? O auxiliar do haver assume a impessoalidade. O auxiliar do haver fica na terceira pessoa do singular. Na outra, devia existir copos no armário. Qual é o verbo? Devia existir. Locução verbal. O primeiro eu sei que é o auxiliar. E o último é o existir. Existir tem sujeito. Procura o sujeito. Procura o sujeito. Cadê o sujeito? O que que devia existir? Ó, copos. O sujeito tá aqui. Mas quando você tem a locução, o que concorda é o auxiliar, é o primeiro, é o auxiliar que carrega tudo. Pensa assim, auxiliar que carrega tudo. É o auxiliar que concorda. Então eu digo, ó, copos deviam existir. O auxiliar do existir concorda. Tudo bem? Na outra, ó, há de haver. Há de haver questões anuladas. Qual é o nosso verbo aqui, ó? Há de haver. Isso aqui é uma locução verbal. Quando você tem a locução verbal, o primeiro é o auxiliar e o último é o principal. Olha o principal que é o haver. Quando tem haver, tem que ver se ele está no sentido de existir, porque pode ser que ele não esteja no sentido de existir. Tem que confirmar. Será que esse verbo haver está no sentido de existir? Há de haver questões anuladas. Hão de existir questões anuladas. É o haver no sentido de existir. Haver no sentido de existir é impessoal, é oração sem sujeito, é terceira pessoa do singular. Só que tá vendo, ó, ele trouxe o auxiliar. O auxiliar é contaminado. O auxiliar do haver, ele fica na terceira pessoa do singular. Tudo bem? O auxiliar do haver fica no singular. Tudo bem, gente? Bacana. Tem que ter isso em mente. O auxiliar do existir concorda. O auxiliar do haver fica no singular. Legal? Bacana? Então, o que que nós vimos? O haver fica no singular, o existir concorda. E se for locução verbal? Locução verbal com haver, o auxiliar fica no singular. Locução verbal com existir, o auxiliar concorda. Copos deviam existir. Legal? Agora, gente, bora aqui, vamos treinar mais, gente. Vamos treinar mais para que todo mundo domine isso. Muito bom. Bem, vou virar, dá um print que eu vou virar essa tela, gente, aí eu não consigo depois voltar a ela, tá? Gente, ó, só para tirar uma dúvida. Se eu fizesse isso aqui, fala para mim se essa daqui tá certa ou tá errada.
Gente, quer ver? Amanhã eu vou colocar lá no Instagram esse desafio com essa frase 6. E vocês vão ver como a maioria vai errar. A maioria vai errar. E o pessoal ainda vai ficar lá dizendo que a resposta tá errada, hein? Olha só. Olha o que nós temos. Haviam de existir correções. Gente, olha o verbo aqui, ó. Haviam de existir. Qual é o nome disso, ó? Locução verbal. O primeiro verbo é o auxiliar. Ó, o primeiro verbo é auxiliar. Cuidado. Cuidado. O último é o verbo existir. O que eu falei para vocês? Se o último, se o principal for o existir, você vai ter sujeito. Cadê o sujeito? O que havia de existir? Correções. O sujeito tá aqui. Cuidado, porque o haver aqui foi o auxiliar. Ele foi o auxiliar do existir. E o auxiliar do existir concorda. O auxiliar do existir concorda. Correções haviam de existir. O auxiliar do existir concorda. Tudo bem? Então, por isso, essa frase é uma frase correta. Tudo bem? O auxiliar do existir concorda. É isso que eu preciso visualizar. Então, vamos embora, ó. Bora treinar para a gente memorizar essas informações. Gente, anota isso. Anota isso. O auxiliar do haver fica no singular. O auxiliar do existir concorda. É isso, tá? Mas vamos lá. Vamos treinar agora para a gente fixar. Essa é do mal, hein? Isso aí, gente, é sério. Cara, as bancas colocam isso na maldade, que elas colocam o haver como auxiliar do existir. E aí a galera erra demais, tá? Mas vamos aqui. Analisando então essas frases para visualizar se elas estão certas ou se elas estão erradas, tá? Temos: houve muitas mudanças na diretoria. Qual é o verbo que está escrito? O haver. Sempre que estiver escrito o verbo haver, você vai trocar pelo verbo existir. Houve muitas mudanças, existiram muitas mudanças. Haver no sentido de existir é terceira pessoa do singular. Houve. Por isso, essa frase é uma frase correta. Na outra, existiram muitas mudanças. Agora é o verbo existir. Verbo existir tem sujeito. Cadê o sujeito dele? O que existiu? Muitas mudanças, ó. O sujeito tá aqui. E aí eu concordo. Muitas mudanças existiram. O existir concorda, por isso essa tá certa. Na outra, durante a reunião, problemas houve. Tá vendo? Aqui eu tenho o verbo haver. Aí eu verifico se ele está no sentido de existir. Durante a reunião, problemas existiram. Se o haver está no sentido de existir, o haver fica na terceira pessoa do singular. Problemas houve. Tá certo. Cuidado que é tido. Problemas houve problemas. Não importa a posição. Se o haver está no sentido de existir, é terceira pessoa do singular. Na outra, durante a reunião, problemas existiram. Agora eu existi. Existir tem sujeito. Procura o sujeito. O que existiu? Problemas. O sujeito tá aqui, ó. E aí eu concordo. Problemas existiram. Por isso essa daqui também tá certa. Coloca o ok no chat para mim. Deu para entender? Tranquilo, gente?
Agora, só uma curiosidade. Se eu fizesse isso aqui, gente, fala pra mim, se a frase fosse essa, tá? Os adolescentes se houveram bem nos jogos. Será que agora essa construção ficaria certa ou errada, hein? O verbo haver, ele só é impessoal